Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa aula de número 7. Especificamente nesse módulo, nós vamos tratar sobre a gestão de fornecedores e dos recursos patrimoniais. Eu espero que você esteja preparado. Então tome nota, pegue seu papel, sua caneta e vamos à aula. Para que nós possamos começar a falar sobre a gestão de fornecedores, primeiro é importante nós entendermos que fornecedor é toda pessoa física ou pessoa jurídica. Muito se contesta sobre esse assunto porque há quem diga, mas pessoa física não pode emitir nota fiscal. Se ele não pode emitir nota fiscal, logo ele não pode ser fornecedor. Mas tem uma característica aí que são os microempreendedores individuais, que são também pessoas físicas, apesar de terem CNPJ, e hoje eles podem fornecer materiais, e é por isso que eles vão ser classificados como fornecedor. O mais importante nessa relação de fornecimento é que haja um fator que nós chamamos de habitualidade. Por que nós precisamos tratar desse fator de habitualidade? Porque todas as vezes que eu fizer uma atividade, que eu não exercer essa atividade de forma profissional, imagina, por exemplo, minha sogra estava lá caminhando na casa dela e ela deu uma escorregadinha num sabão em pó que eu deixei jogado no chão. É lógico que não foi de forma proposital, não é? Mas eu deixei esse sabão bem aonde eu tinha certeza que ela ia passar. E aí ela foi lá e escorregou. Por conta desse escorregão, ela pensou que o problema havia sido o chinelo que ela tinha. Então ela pegou esse chinelo e fez a venda desse chinelo. Professor, nesse momento ela é tratada como fornecedor? Se nós utilizarmos o conceito que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ela não tem esse fator de habitualidade. E por não ter esse fator de habitualidade, ela não vai ser caracterizada como fornecedor. Mas o que nós vamos estudar na nossa parte da matéria desse módulo é que fornecedor vai ser aquele que vai disponibilizar materiais de forma contínua, de forma habitual. E é para isso que nós precisamos fazer uma gestão desse fornecedor para reduzir os índices de problemas que nós possamos ter. Continuando então ainda na nossa aula, nós vamos, já que começamos a falar sobre esse fornecimento habitual, nós temos algo que nós chamamos de pedido master, também conhecido como pedido contínuo, compra contínua. Esse pedido master nada mais é do que, imagina, eu tenho lá uma linha de produção, nós vamos fabricar sabonete. Na fabricação desse sabonete eu preciso utilizar gordura vegetal. Eu nem sei se de fato precisa de gordura vegetal, mas vamos simular que sim. E aí eu compro gordura vegetal todos os dias, ele chega de 2 a 3 vezes por dia, um caminhão fazendo entrega dessa gordura. Então o meu volume de compra é muito grande. Se eu tiver que a cada processo fazer a negociação de todos os termos, preço, prazo de entrega, volume a ser entregue, as características do produto, como vai vir a embalagem, qual tipo de caminhão, cadastro ou não motorista para autorizar a entrada dele, cadastro ou não um caminhão para autorizar a entrada, e todos os outros fatores que pode estar relacionado nesse processo de negociação, eu vou ter uma grande perda de tempo. Perda de tempo no sentido de que vai exigir um trabalho muito maior dos negociadores, provavelmente do pessoal de compras, mas algumas empresas essa função pode ser determinada para uma outra área, né? O que você precisa entender é que quando é criado esse pedido master, o que nós precisamos fazer é criar uma programação de compra. Então eu vou fazer um pedido, faço uma negociação chamada de negociação a termo, contrato hoje para um período futuro. Dentro desse processo de negociação a termo, eu já vou fazer a minha homologação de todas as características. Características de fornecedor, características de produto. Com base em todas essas características que eu já pré-determino, eu consigo deixar mais ou menos organizado uma compra que ela pode acontecer de forma contínua, sem que exija do comprador ou então do responsável por essa compra uma negociação rotineira. Então eu começo a fazer esse processo de pedido master após uma série de homologações. Homologação de fornecimento, homologação de características do produto, como nós já dissemos quase agora. Professor, mas por que eu preciso fazer esse processo? Ou então, com quem eu vou fazer esse processo? Eu vou fazer esse processo somente com aqueles fornecedores no qual eu possa confiar.
Imagine a seguinte situação, isso é fato, é real, acontece nas indústrias automobilísticas. Se uma empresa fornecedora atrasa na entrega de um material, ela pode sofrer multas, ela pode ter que pagar multas que são altíssimas, pode inclusive chegar a quebrar a estrutura organizacional. E para evitar que isso aconteça, toda a indústria autopeças, ela passa por um processo de homologação, que vai homologar tanto a capacidade de fornecimento, quanto vai avaliar as características do produto, o funcionamento do produto no qual vai ser contratado. E a isso nós damos o nome de parceiro de negócio. Ou seja, aquela empresa que de fato está comprometida com o meu negócio e não vai me deixar em momento nenhum fazer com que eu corra risco dentro da minha relação e por isso ele pode desenvolver junto à minha empresa o que nós vamos chamar aqui de pedido master. Além disso, eu preciso pensar na gestão contratual que eu vou fazer dessa relação. Toda vez que eu não tenho uma lei para determinar especificamente como deve acontecer aquela atividade, eu posso criar um acordo com ele, é o que nós vamos chamar de pacta sunt servanda. Esse pacta sunt servanda indica que o acordo faz lei entre as partes. Ou seja, o que eu combinar com aquele meu fornecedor vai ter força de lei e nós vamos ter que cumprir com aquela obrigação. Exceto quando eu tiver uma condição chamada de rebuxis stantibus. Essa condição ela vai dizer assim, olha, já que está dessa forma, já que eu não poderia prever, é uma teoria da previsibilidade, então já que eu não poderia prever, então eu vou encerrar aquele contrato. Eu não vou cumprir com essa obrigação justamente pelo fato de que era impossível prever tal condição. E aí, esse fator do pacta sunt servanda é possível, isso judicialmente, via de regra, mas é possível que ele seja descaracterizado para fazer valer, então, a teoria, o princípio da imprevisibilidade. E aí, quando nós chegamos nessa condição, a gente precisa pensar quais são os impactos que isso vai produzir para a estrutura patrimonial da empresa. Então, quando eu penso em patrimônio, eu estou falando de todos os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades do dia a dia, das atividades de rotina. Então, se é um salão de cabeleireiro, eu estou falando da tesoura, da cadeira, do telefone, eu estou falando, por exemplo, do espelho e de todos os recursos que eu preciso, que eu utilizo diariamente e que não está ligado à matéria-prima, ao que eu preciso para entregar junto ao meu produto, não é? Então, todas as vezes que nós falamos sobre recurso patrimonial, esses recursos eles têm a gente vai chamar de ciclo de vida do produto. Ele tem uma longevidade dentro da organização. Essa longevidade, ela vai determinar quanto tempo dura. Então, imagina assim, ó, eu tenho um computador. Aí o computador ele dura durante 5 anos. A empresa ela precisa pensar dentro dessa estrutura que já que ela vai precisar comprar um novo computador daqui 5 anos, então ela precisa estar preparada. Então ela sabe que a perda de valor ao longo do ano daquele computador precisa ser compensada com a disponibilização de recurso para comprar esse material. E isso é o que nós chamamos de ativo imobilizado. Então, esse ativo imobilizado é o recurso, é o patrimônio, normalmente identificado por uma plaquinha de patrimônio. A depreciação nada mais é do que a perda da vida útil desse produto ao longo do tempo. E muitas vezes eu acabo tendo que entrar numa condição chamada de rateio, que é quando mais do que uma área utiliza desse mesmo recurso patrimonial, eu preciso retirar um pouquinho de dinheiro de cada área para que eu consiga, ao final, disponibilizar a quantidade suficiente para a aquisição desse novo recurso. Essa nossa aula com certeza passou muito rápido, mas eu espero que você tenha aprendido o suficiente e que tenha tomado nota de todas as informações para que possa melhorar ainda mais a tua vida profissional. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de consultar todas as fontes que nós temos disponíveis para você. Até mais!